bem? Tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia. Eu sou a Maria, eu sou assessora, faço parte do time da Demi, faço parte do ministério dela aqui no Brasil. Ela pediu para que eu estivesse nessa live hoje, que a gente tivesse um tempo na presença de Deus. Me chamo Maria, muita gente entrando aí. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Fernanda? Tudo bem? Oi, Davi! Tudo bem, gente? Para todo mundo que tá entrando agora, Demi, eu sou a Maria, faço parte do time da Demi aqui no Brasil. Ela pediu para que eu estivesse fazendo a live hoje. A gente vai começar, as pessoas vão entrando. Tô assim com esse casaco porque aqui em São Paulo tá muito frio. Não sei se onde você tá frio desse jeito. Coloca aí pra mim de onde é que você tá assistindo, qual a cidade que você tá, o estado que você tá assistindo. Aqui tá muito frio aqui em São Paulo. Muito frio aqui em São Paulo. Amém, amém, amém. Gente, Fortaleza, eu sou de Fortaleza. Cassi, tudo bem? Ricardo. Fortaleza tá sempre quente. Sempre tá quente. Eu sou de Fortaleza. Curitiba, nossa, a gente reclama por tão pouco. 3 graus. Cornélio, Paraná, que legal, que legal. Eu sou de Fortaleza, estou em São Paulo há quase um ano, fazendo parte. Vim pra cá pra fazer parte do time da Demétria, tem sido um privilégio. Ela pediu pra eu estar com vocês hoje, nessa live, pra gente ter um momento na presença de Deus. E eu tô com um soaking tocando de fundo. Se te atrapalhar, se você quiser que baixe, se você achar que não dá pra ouvir direito, você me avisa. Tá bem que eu baixo aqui. Mas hoje eu acordei no coração com algo que eu não podia deixar de falar sobre isso. E eu disse, meu Deus, eu preciso compartilhar isso nessa live que a Demi pediu pra eu fazer, porque eu acredito que é algo que quando nós entendemos tem o poder de transformar tudo na minha e na sua vida. Sabe, eu tenho alguns dias, na verdade, estado com isso no coração. E hoje eu acordei com isso muito latente pra mim, que é sobre como nós precisamos tomar a realidade de Deus como a nossa realidade. E como assim? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que muitas vezes Deus nos dá uma palavra, muitas vezes Deus, Ele fala algo sobre as nossas vidas e é muito mais fácil nós olharmos para as situações ao nosso redor, é muito fácil nosso coração se encher de frustração porque a palavra que nós temos de Deus e a nossa realidade parece que elas não condizem. Sabe, no dia que Davi foi ungido rei, aconteceu tudo aquilo, você conhece a história. Deus manda Samuel na casa de Jessé. E aí ele chamou todos os filhos e Samuel achava que poderia ser todos eles, até que não era nenhum. E Samuel diz, olha, tem mais alguém por acaso? Tem mais algum filho seu? E ele disse, olha, tem, ele é mais novo, ele tá lá fora cuidando de algumas coisas. E Samuel diz, pois traga ele aqui, que nós não vamos nos assentar à mesa sem ele estar. Davi vem, na mesma hora Deus fala para Samuel que Davi era o rei de Israel. E Samuel unge Davi como rei de Israel. Mas o que acontece é que, você provavelmente também sabe disso, Davi era muito jovem quando isso aconteceu. Sabe, a Bíblia não conta, mas Davi provavelmente tinha entre os seus 14 e os seus 16 anos. Davi vai de fato assumir o trono quando ele tem os seus 40 e poucos, 50 anos. Então eu fico pensando que aquele dia talvez foi um dos melhores dias da vida de Davi. Porque depois de ser renegado pelo pai, depois de ser esquecido pelos irmãos, duvidado por algumas pessoas, Deus afirma ele. E aquilo acontece, ele é o próximo rei de Israel com só 15 anos. Mas o que acontece também é que no dia seguinte que ele recebe aquela promessa, aquele dia seguinte é como qualquer outra da vida dele.
E às vezes nós nos sentimos assim, onde o dia seguinte da nossa promessa é um dia como qualquer outro. O dia depois que Deus te entrega uma grande palavra, o dia seguinte de Deus fazer uma grande promessa sobre a sua vida, o dia seguinte de Deus falar com você, de Deus fazer um grande mover, de Deus te entregar grandes coisas, é um dia como qualquer outro. Como qualquer outro. É um dia normal. E eu fico pensando, se Davi não tivesse tomado aquela palavra como a realidade de vida dele, talvez ele nunca tivesse de fato chegado e assumido o trono tantos anos depois. Mas quando ele foi ungido rei, ele entendeu que aquela palavra não era apenas uma declaração, não era apenas algo que estavam desejando sobre ele. Samuel, quando entrega a palavra, Samuel não está dizendo, olha, eu espero que você seja rei. Samuel estava declarando uma realidade que já existia no céu e ele estava liberando isso para a terra. E Davi toma essa palavra como a realidade dele. E eu quero encorajar você nessa manhã para você tomar a palavra que Deus derramou sobre a sua vida como a sua realidade. E isso exige de nós um passo de fé muito grande, porque a verdade é que muitas vezes aquilo que é concreto ao nosso redor, o nosso mundo material ao nosso redor, parece muito mais real do que algumas promessas que Deus nos faz. Eu não sei se você já sentiu isso. Não sei se você já sentiu que Deus te entregou promessas que eram grandes demais, que eram impossíveis demais, que pareciam longe demais. E talvez até ao compartilhar com alguém, essa pessoa nem acreditou muito e disse, tá bom, amém. Mas aquele amém não. Mas eu quero te encorajar nessa manhã, enquanto você começa o seu dia, ou você toma o seu café, ou você está a caminho do trabalho. Eu quero te encorajar nessa manhã a tomar um passo de fé e fazer da realidade de Deus a sua realidade. E a declarar assim, Jesus, tudo aquilo que o Senhor diz sobre mim, assim será na minha vida, assim seja sobre a minha vida. As promessas que Deus tem sobre a minha vida são sim e amém. As palavras que Deus tem sobre a minha vida são sim e amém. As coisas que Deus tem revelado ao meu coração, os segredos do coração de Deus para o meu coração, são sim e são amém. Mesmo que o meu mundo, o mundo ao meu redor, não entre em alinhamento imediato com isso. Eu quero ler com você bem rápido. Para quem entrou agora, tudo bem? Eu sou a Maria, eu faço parte do Ministério da Demétria aqui no Brasil. Ela pediu para eu estar com você nessa live hoje. Geralmente a gente teria traduções nesse momento, mas infelizmente não conseguimos fazer. Vamos lá, Lucas, eu quero ler com você Lucas capítulo 5. Você conhece essa história não é estranha para você. Eu quero ler com você Lucas 5, a partir do verso 2. Fala assim: então ele, Jesus, viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, Jesus lhe pediu que se afastasse um pouco da praia. E se assentando no barco, ensinava as multidões. O verso 4 vai dizendo assim: quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada pescamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se rasgar, a se romper. Então fizeram sinais para outras pessoas virem ajudá-los, foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. E aí Pedro continua, e Pedro fala, e ele assim se rende a Jesus nesse momento. Mas o que eu amo sobre esse texto, muito mais do que ser claramente um milagre que Jesus opera aqui, é que para mim esse texto ele me encoraja, e eu quero te encorajar nisso também. Esse texto ele me encoraja a tomar uma decisão de fazer da palavra de Deus a
a verdade maior sobre a minha vida, a única verdade sobre a minha vida. Uma vez uma líder que eu tive falou pra mim assim: Maria, a verdade de Deus, ela não é uma verdade absoluta. Porque verdades absolutas, geralmente, quando você fala isso, as pessoas inferem, é quase como se tivesse várias verdades e uma fosse maior do que todas elas, sabe? Então, assim, o céu pode ser cinza, pode estar cinza, o céu pode estar, às vezes, até marrom, se tiver ali à noite um tom meio marronzado. Mas a verdade absoluta é de que o céu é azul. Ponto. Essa é a verdade absoluta. Mas a palavra de Deus não funciona dessa maneira. A palavra de Deus, ela não é uma verdade absoluta sobre outras verdades da sua vida. A palavra de Deus é a única verdade, ponto. É a única verdade, ponto final. E o que eu amo dessa história é que Pedro e todos os seus companheiros aqui, eles eram os especialistas no assunto. Pedro e os seus amigos, os seus companheiros, eles passaram a noite inteira pescando, fazendo aquilo que era literalmente o ganha-pão deles, literalmente a profissão deles. Era aquilo que eles faziam todos os dias, eles eram acostumados a fazer. Eles conheciam o lago, eles conheciam o barco, eles conheciam como pescar, quando não pescar. Eu não sei se você já pescou em algum momento, meu pai ama pescar. E assim, gente, tem muita coisa. Você não pode fazer muito barulho enquanto você está tentando pescar. Não é todo o espaço, toda a área do lago, do rio, o que quer que seja, que você pode pescar. Não é sempre que você vai achar peixe. Tem cantos específicos que você acha peixe mais do que outros lugares. E eu imagino se o meu pai, que é só um entusiasta, sabe tanta coisa. Imagina quem vive disso. Imagina quem tem uma vida de experiência com isso. Isso era Simão. Simão era desse jeito. Mas aí Jesus chega e Jesus desafia aquilo que para Simão era a realidade dele. Jesus, ele ousa desafiar Pedro naquilo que ele sabia fazer de melhor. E eu quero te encorajar nessa manhã e quero te lembrar que tudo aquilo que você sabe fazer de bem, Deus sabe fazer melhor. Tudo aquilo que você sabe fazer bem, Deus sabe fazer melhor. Eu quero te lembrar que os filhos que você sabe criar bem, Deus sabe criar melhor. O casamento que você sabe como lidar com tua esposa, com teu marido, Deus sabe lidar com eles melhor. O trabalho que você tá há tantos anos, a empresa que você já foi promovido, que você já tá lá há tanto tempo, Deus sabe melhor. Porque para cada coisa que eu e você nós fazemos bem, Deus faz melhor. E Jesus, ele vai, aquilo não é apenas um convite de Jesus a Pedro, aquilo também é um desafio de Jesus a Pedro. É como se Jesus estivesse dizendo assim: Pedro, será que você pode desafiar aquilo que você sabe e aquilo que você vê por conta da minha palavra? Porque a verdade é, eu quero declarar isso sobre a sua vida nesse início de dia, que para nós vivermos as promessas de Deus, nós precisamos desafiar a nossa própria realidade. Para nós vivermos daquilo que Deus tem sobre nós precisamos desafiar aquilo que nós vemos. Porque quando Deus fala para uma mulher infértil, uma mulher que às vezes tem dificuldade de engravidar, que ela vai ser mãe de muitos, ela precisa desafiar aquilo que ela sabe que é um fato. Ela não pode ter filhos para crer na realidade que Deus tem sobre ela. Quando Deus fala pra você que você vai ter, que a sua família vai ser reconstruída, mas tudo que você olha para um lado e para o outro e você vê uma família destruída, pessoas que não se falam, pessoas que nem gostam de estar na presença umas das outras, você precisa ter coragem para desafiar a sua realidade, para então dar um passo para entrar na realidade de Deus. E essa manhã eu quero declarar sobre a sua vida que a realidade de Deus vai ser a sua realidade. Que a palavra de Deus não vai ser algo que quando você acorda de bom humor você vai acreditar, porque eu acordei bem, eu ouvi meia dúzia de louvor e agora eu acho que eu vou acreditar na palavra de Deus. Não, mas as promessas de Deus vão ser literalmente as lentes com as quais você olha toda a sua vida. A promessa de Deus não vai ser algo que você procura no meio da tua realidade. A promessa de Deus vai ser como o óculos que você bota para que você possa melhor enxergar a tua realidade.
Porque você não vai esperar as coisas acontecerem na tua vida para então decidir se você crê ou não nas promessas de Deus. Não, a promessa de Deus vai ser o teu ponto de partida para tudo aquilo que você vai fazer na sua vida. A promessa de Deus vai ser o teu ponto de partida para tudo aquilo que você deseja realizar na tua vida, porque a realidade de Deus vai ser a sua realidade. Eu quero declarar isso sobre você essa manhã. Quero declarar enquanto nós estamos aqui nesse lugar de presença de Deus, tanta gente chegando. Tudo bem? Bom dia. Talvez você esteja confuso. Você esperava entrar aqui, a Demétria está aqui, eu sou a Maria, eu trabalho com ela, faço parte do time do ministério dela aqui no Brasil. Ela pediu para eu estar com você nesse momento de hoje, nessa live de hoje. Nós estamos aqui falando sobre fazer a realidade de Deus a nossa realidade. E eu quero te encorajar essa manhã. E eu quero te lembrar que para cada coisa que você olha ao redor e você não enxerga saída, para cada coisa que você não enxerga solução, que você não enxerga provisão, para cada coisa que você não enxerga uma porta aberta, que você não enxerga uma resolução, ou simplesmente que você não enxerga que você tem capacidade de fazer, capacidade de cumprir, eu quero te lembrar que você não vive sobre uma realidade terrena. Eu quero te lembrar nesse início de manhã, 8h16, que você não vive por uma realidade daquilo que você sabe. A palavra de Deus vai falando em Hebreus que a fé é aquilo que nós cremos que nós não vemos, e a plena certeza, a plena expectativa, a plena esperança e a plena convicção que nós cremos nas coisas que nós não vemos. Quando Jesus ressuscita, ele reencontra com os seus discípulos. Tomé diz assim: me mostra a marca das tuas mãos, me mostra a ferida nas tuas mãos, para que eu possa crer. E Jesus mostra. Mas depois Jesus vem com essa declaração e diz: olha, você creu porque você viu, mas benditos são aqueles que creem sem precisar ter visto. E eu quero te dizer que se você viver a sua vida esperando sempre ter provas concretas das promessas, que as promessas de Deus vão se cumprir, provas concretas de que Deus está agindo ao teu redor, eu sinto em te dizer que talvez você demore muito mais para começar a enxergar algumas coisas. Jesus, ele é tão bom conosco que pode ser que ele faça com você como ele fez com Tomé, pode ser que ele te mostre, mas existe um nível de dependência de Deus que eu acredito que o Senhor quer que nós acessemos essa manhã. Existe um nível mais profundo de fé, existe um nível mais profundo de dependência, existe um nível mais profundo de confiança no Senhor, onde nós dizemos: Deus, mesmo que toda a minha realidade vá de encontro, Deus, e desafie a tua palavra, eu escolho crer na tua palavra acima daquilo que eu vejo. Deus, mesmo que a minha família ainda esteja destruída, mesmo que eu ainda não tenha essa porta aberta, Deus, mesmo que eu ainda não tenha encontrado cura para a minha doença, eu escolho crer na palavra que o Senhor tem sobre mim. Porque o meu Deus é o Senhor, o meu Deus não é a minha realidade. Eu não sirvo as coisas que eu vejo, eu não sirvo as coisas que eu sinto, eu não sirvo as minhas opiniões, eu não sirvo a opinião dos outros. Eu sirvo ao Senhor, meu Deus, que quando uma palavra sequer sai da boca dele, tem poder de criar todo o universo. É o Senhor. E nessa manhã, nós precisamos entrar no lugar de declarar no mundo espiritual e escolher qual é o nosso Deus. Você precisa escolher qual é o seu Deus. Porque é muito fácil nós irmos para a igreja no domingo e a gente se emociona e nós cantamos louvores, mas quando chega na segunda-feira, o dia depois da promessa, ele é um dia como qualquer outro. A gente falou sobre isso no começo, o dia depois que Deus unge Davi é um dia como qualquer outro na vida dele. A Bíblia diz que quando Davi, antes dele enfrentar Golias, primeiro ele não foi para encontrar Golias, né? Davi, ele foi para levar lanche para os seus irmãos na guerra. Esse era o objetivo dele ali. E a Bíblia diz que antes sequer dele levar lanche para os irmãos dele na guerra, ele estava cuidando das ovelhas dele como ele sempre fazia.
Isso, ele já tinha sido ungido rei. Davi já tinha sido escolhido por Deus. Davi já tinha tido óleo sendo derramado sobre a sua cabeça. Então é o rei de Israel que vive uma vida tão comum que a maior missão que ele tinha naquele momento era levar lanche para os irmãos dele que estavam na guerra. E antes disso ele estava só cuidando das ovelhas dele, como sempre. Mas não significa que aquilo que o Senhor liberou sobre ele não fosse a realidade dele. E eu vou mais longe em dizer que eu pessoalmente creio que é porque Davi escolheu tomar a palavra de Deus como a sua realidade, que o coração dele estava assim, num lugar de nobreza, antes sequer dele assumir um trono, antes dele ser nobre de fato na prática. O coração dele assume um lugar de nobreza. A Bíblia vai falando que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E nessa manhã eu quero declarar sobre a sua vida, enquanto você toma o seu café ou você vai para o seu trabalho. Eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai deixar com que a postura do teu coração seja ditada pelas tuas circunstâncias. Que você não vai dar às situações a permissão ou a autoridade de mexer com as tuas emoções, de te levar para a direita ou para a esquerda. Você não vai permitir as situações da tua vida terem um senhorio sobre a tua vida, porque a realidade do céu será a sua realidade. Sabe, quando Deus fala para Abraão que ele seria um pai de multidões, Abraão já era velho, casado com uma mulher velha que não podia ter filhos. E a Bíblia diz que foi porque Abraão creu. Foi porque Abraão decidiu ter fé que a realidade dele era a realidade que Deus tinha declarado, não a realidade que ele via. Não era a realidade que ele já tinha passado, talvez, os seus 50 anos de casado, 40 anos de casado e não tinha tido filhos. Mas é a realidade de se Deus falou isso agora, é isso que vai acontecer. É a realidade de ter passado uma noite inteira tentando pescar peixes, sabendo que isso é o seu ganha-pão, é a sua profissão, é o que você faz de melhor. E você passar a noite inteira tentando fazer isso, a noite inteira com as tuas melhores habilidades e assim, os teus melhores conhecimentos. Você passar a noite inteira tentando fazer isso. E chega na manhã, um homem chega pra você, Jesus chega pra você e diz assim: tenta de novo, joga lá do outro lado. E você não debate com ele. E você não diz: mas eu tentei por A, B e C. Porque o meu conhecimento me trouxe até aqui. Porque Simão diz assim: mestre, nós havemos trabalhado toda a noite e nada pescamos, mas sobre esta sua palavra eu lançarei as redes novamente. E a verdade é que às vezes você faz as coisas e você pode até estar fazendo as coisas certas, mas se você não fizer as coisas certas debaixo de uma palavra de Deus, você não tem um fruto. Você pode até estar fazendo as coisas certas. Pedro não estava pescando errado. O problema de Pedro não é que ele não sabia pescar. Em nenhum momento Jesus fala isso. O problema de Pedro é que ele não tinha feito ainda debaixo de uma palavra de Deus. E porque ele escolhe crer que, mesmo indo contra tudo aquilo que ele sabia, que ele tinha passado as últimas 8 horas tentando pescar, talvez as últimas 6 horas tentando pescar, e ele não tinha nada pescado, nada apanhado, mas Jesus diz: pesca do outro lado, tenta de novo. E Pedro toma aquilo como verdade, e então ele vê aquilo sendo verdade. Porque para você ver as promessas de Deus concretizando na sua vida, você precisa primeiro crer que elas são uma verdade sobre a sua vida, para que então você veja elas sendo uma verdade na sua vida. Você precisa primeiro crer que elas são uma realidade já no mundo espiritual, para que você veja elas se concretizando no teu mundo material. E nós vamos orar, nós vamos encerrar agora em alguns minutos. Muita gente entrando. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Maria, eu faço parte do time da Demetria aqui no Brasil. Ela pediu para eu estar nessa live com você essa manhã.
Eu quero orar sobre a sua vida. Nós estamos nesse momento de presença de Deus. Eu creio que onde quer que você esteja, seja na tua casa, seja no teu carro, seja no teu trabalho, com um fonezinho de ouvido, eu creio que a presença de Deus já está aí onde você está. Eu creio e eu declaro que você vai começar a sentir a manifestação da presença de Deus. Eu quero declarar que em nome de Jesus você vai começar a sentir o peso da glória de Deus invadindo esse ambiente que você está. O peso da glória de Deus invadindo esse carro, invadindo essa sala. E de repente o teu ambiente vai começar a se tornar um altar de adoração ao Senhor. E você vai começar a ver a atmosfera do ambiente que você está em mudar. Eu quero declarar aqui pelo restante do dia, você vai viver sobre essa atmosfera. Você vai viver num lugar de atmosfera de céus abertos. Eu quero declarar que com o teu corpo físico você vai começar a perceber os sinais da manifestação da presença de Deus. Sabe, talvez você sinta uma paz sobrenatural invadindo o teu coração, uma paz que você não teria motivos para ter se não fosse a presença de Deus, porque você sabe quantos desafios você tem enfrentado. Você sabe como tem sido difícil, você sabe como você tem batalhado em algumas coisas, perdido algumas guerras. Mas algumas pessoas aqui vão começar a sentir uma paz tão sobrenatural. Algumas outras pessoas vão começar a sentir uma emoção, lágrimas vão começar a chegar nos teus olhos, porque você vai entender e o teu corpo está identificando que a presença de Deus chegou e que a glória de Deus chegou. Algumas outras pessoas podem sentir um arrepio, talvez você sinta uma sensação quente sobre as tuas mãos. Talvez você não sinta nada, mas você sabe. E você tem uma convicção de que a presença de Deus está aí onde você está. Você tem convicção de que as orações que você faz nesse momento, elas são ouvidas por esse Deus. Você tem convicção de que aquilo que você fala nesse momento, você não está falando com a parede, mas você tem um Pai que te escuta, um Pai que te vê e um Pai que te recebe. E eu quero declarar sobre o teu dia de hoje, que você vai viver uma realidade, não aquela que você enxerga, mas você vai viver a realidade que o Senhor tem sobre a sua vida. Então, onde quer que você esteja, será que por um momento, a não ser que você esteja dirigindo, eu não vou pedir para você fazer isso, mas se por um momento você puder fechar os teus olhos, onde quer que você esteja, por 2 segundos, e se você puder falar isso em voz alta, se você estiver num ambiente que você possa declarar isso em voz alta, se não, fala isso só na tua mente, no teu espírito, e declara assim: Deus, Tu és a minha realidade. Declara: Senhor, Tu és a minha realidade. Mais do que nós vemos, Deus, mais do que nós sentimos, mais do que nós sabemos, mais do que nós temos capacidade de fazer, Deus, o Senhor é a nossa realidade. A Tua palavra, Deus, é a nossa realidade. Mesmo que a Tua palavra vá de encontro com tudo aquilo que nós sabemos, mesmo que nós tenhamos pescado, Deus, durante toda uma noite, mesmo que nós tenhamos usado já todo o nosso conhecimento, todas as nossas habilidades, Deus, mas se é pela Tua palavra, nós decidimos, Deus, crer na Tua palavra, muito além do que nós cremos em nós mesmos, muito além do que nós cremos, sabe, nos nossos conhecimentos ou na força do nosso braço, Deus. Senhor, nós cremos na Tua palavra. Será que você pode declarar isso onde você está? Será que você pode, na presença de Deus nesse momento, começar a declarar a palavra dele sobre as situações da tua vida? Começar a dizer: Deus, eu escolho viver na Tua realidade dentro do meu trabalho. Deus, o Senhor é a minha realidade dentro do meu casamento. Deus, o Senhor é a minha realidade dentro da minha doença. Deus, o Senhor é a minha realidade, Deus, nos meus estudos.
Deus, o Senhor é a minha realidade nos meus relacionamentos. Deus, o Senhor é a minha realidade nas minhas inseguranças. O Senhor é a minha realidade quando nada faz sentido. O Senhor é a minha realidade quando tudo vai bem. O Senhor é a minha realidade nos meus maiores sucessos e nos meus piores fracassos. O Senhor é a minha realidade. Sabe? Começa a declarar que muito acima daquilo que você enxerga, muito acima daquilo que você pode comprovar, é a tua fé no Deus que você sabe que é por você e não contra você. É a tua fé nesse Deus que não te abandonou até agora e não vai ser agora que Ele vai fazer isso. No Deus que jamais perdeu uma batalha, no Deus que a sua palavra sempre se cumpre. É nesse Deus que nós cremos. É nesse Deus que nós depositamos a nossa confiança. É nesse Deus que nós depositamos a nossa dependência. É nesse Deus que nós depositamos todo o nosso amor e o nosso melhor. É nesse Deus. Eu quero te encorajar nessa manhã. Nós vamos encerrar agora. Mas eu quero te encorajar a você viver o restante do teu dia debaixo de uma atmosfera onde Deus é a tua realidade. Onde mesmo que o mundo ao teu redor pareça não fazer sentido às vezes, ou os teus desafios pareçam ser impossíveis demais, ou parece que a conta não vai fechar no final do mês, o Senhor ainda é a sua realidade. A palavra dele ainda é a sua realidade. E não vou tomar muito mais do teu tempo. Eu vou te liberar agora. Quero abençoar a sua vida no nome de Jesus. Eu quero abençoar tudo aquilo que a sua mão toca. Eu quero abençoar os teus relacionamentos. Eu quero abençoar tudo aquilo que você se propor a fazer nesse dia. E eu quero orar para que a presença de Deus te acompanhe à tua frente, que a presença de Deus vá adiante de você, em cada reunião que você for entrar hoje, em cada conversa que você for entrar hoje, com cada pessoa que você for interagir, das mais fáceis às mais difíceis. Eu quero declarar a presença de Deus indo adiante de você. A presença de Deus indo adiante de você nesse dia. E antes de você tentar resolver os seus próprios problemas com a força do teu braço, eu quero declarar que a presença de Deus é a presença de Deus. Vai ser o teu primeiro recurso e não a tua última alternativa. A presença de Deus vai ser o teu primeiro recurso, a tua primeira resposta, a tua primeira reação e não a tua última alternativa, aquilo que você busca por último. Eu quero declarar que a presença de Deus vai ser o teu plano A. Que a palavra de Deus vai ser o teu plano A. Porque naqueles que estão em Cristo, se você não sabe disso, eu quero te dizer, ei, você não tem plano B. Não existe plano B. É só o plano A, é só o plano dele. Então eu quero abençoar o restante do seu dia. Se você precisar ir, você pode ir, sabe? Nós vamos passar alguns minutinhos mais aqui na presença de Deus. Mas se você precisa ir, eu quero orar, assim, que o Espírito Santo seja com você. Que Deus te encha, que Deus ele te use poderosamente. Que Deus fale com você. Que todas as suas decisões sejam regidas por uma palavra de Deus. E que você viva sobre a realidade do céu. Que a realidade do céu seja a sua realidade. Eu quero declarar isso sobre a sua vida. Sabe por quê? Quando nós passamos a noite pescando, quando nós passamos a noite tentando, e a tua habilidade não consegue te levar para mais longe do que isso, e a tua força, a força do teu braço não consegue te levar para mais longe do que isso, só existe uma realidade, só existe uma alternativa. Não é o nosso plano B, o nosso plano C, é o nosso plano A. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Enquanto nós estamos aqui na presença de Deus,
Eu quero declarar que as promessas dele não são o nosso plano reserva, não são a nossa alternativa para quando as coisas dão errado. Eu quero declarar que as promessas de Deus para a sua vida não são a sua alternativa quando os teus próprios planos dão errado. Mas as promessas e as palavras de Deus sobre a sua vida, elas são o teu plano A, elas são a tua primeira opção. O Senhor é a tua primeira opção, é a primeira pessoa que você procura e não a última. É a primeira pessoa que você procura quando você precisa tomar uma decisão. É a primeira pessoa que você procura quando você precisa de uma opinião. É a primeira pessoa que você procura quando você precisa de um conselho. É a primeira pessoa que você procura. Eu quero declarar que a sua vida, na sua vida, Deus, Ele vai ser sempre o teu contato de emergência. Que quando acontecer algo, quando você precisar de uma opinião, antes de procurar o teu pastor, antes de procurar os teus amigos, não tem nada de errado de procurar os teus amigos, não tem nada de errado de pedir conselho. Pelo contrário, a Bíblia fala que é no meio assim, dos muitos conselheiros, é no meio dos conselhos que existe sabedoria, e Deus capacita essas pessoas. E, gente, mas nada substitui a palavra de Deus. Sabe, homens podem ter uma sabedoria e podem ser usados por Deus para falar com você, mas eu quero declarar que antes de ouvir de Deus através de outra pessoa, você vai ouvir de Deus através do Espírito Santo. Você vai ouvir de Deus através da presença de Deus. Antes de buscar uma pregação no YouTube, antes de ligar para alguém, antes de pedir para o teu pastor, ora por mim, pelo amor de Deus, eu quero declarar que você vai buscar, e a primeira pessoa que você vai entrar em contato vai ser o Senhor. E você vai ver tudo mudando quando Deus for o teu plano A. Você vai ver tudo mudando quando Deus for a tua primeira opção e não a tua última alternativa. Quero declarar isso sobre a tua vida. De novo, se você precisar ir, você pode ir. A gente vai passar mais 3 minutinhos aqui na presença de Deus juntos. 3 minutinhos aqui na presença de Deus juntos. Se você pode, aí no seu lugar, aí no ambiente que você tá, se você fala em línguas, comece a falar em línguas agora. Deixa o Espírito fluir através de você nesse momento. Deixa o primeiro lugar em que Deus vai te usar para alcançar, para transformar, vai ser a tua própria vida. O primeiro lugar que Deus vai te usar para ser profeta vai ser sobre a tua própria vida. O primeiro lugar que Deus vai usar para que você seja uma bênção vai ser a tua própria família, a tua própria casa. Antes de ser um ministério para fora, você será um ministério para os de dentro. Comece a profetizar sobre a tua casa. Se você ainda está aqui, de novo, se você precisa ir, você pode ir. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Mas se você pode ficar 1 minutinho, nós vamos passar 1 minuto mais com o Espírito Santo fluindo aqui através de nós. Alguns segundos mais. Continua deixando o Espírito Santo fluir através de você. Se você fala em língua, se você está chegando agora, essa live vai ficar salva aqui no perfil da Demi. Eu sou a Maria. Tô falando isso algumas vezes, porque talvez você entrou aqui esperando vê-la. Eu sou a Maria. Eu faço parte do Ministério da Demétria. Eu sou assessora pessoal dela. Ajudo ela com tradução também.
tenho tido esse privilégio de servir o ministério dela. Ela pediu para eu estar com você nessa manhã. Amém. Essa live vai ficar salva. Essa live também vai amanhã à noite pro YouTube. Com legendas, inclusive legendas em inglês. Não sei se tem aqui. So if you're here and you're an English speaking person, hello, how are you? I'm Maria. I'm part of this team. And this live stream will be downloaded to YouTube tomorrow with subtitles. So I hope to see you there tomorrow. Hope this blessed your life. I wanted to keep this moment of prayer with you. So if you're watching this and you're an American or an English speaking person, this will be downloaded to YouTube tomorrow with subtitles. So God bless your life. Powerfully, yes. Thank you, Jesus. Amém, pessoal. Nós vamos ficando por aqui. Deus abençoe a tua vida poderosamente. Essa live vai ficar salva aqui no perfil da Demi. Vai pro YouTube amanhã, 8 horas da noite, com legendas, inclusive legendas em inglês. Vai ser legendado em inglês essa live. Então Deus abençoe o teu dia. Espero que Deus tenha falado com você. Espero que Deus tenha ministrado ao seu coração. Que você tenha começado assim o seu dia na presença dele. Que você continue a viver o teu dia na presença dele. Então Deus te abençoe no nome de Jesus. Viva o teu dia assim debaixo do shalom de Deus. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar sobre a tua vida. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Beijo. Deus abençoe.